62.018 pessoas foram ao Maracanã debaixo de muita chuva assistir a mais um espetáculo horrível e sofrível do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que conseguiu empatar com o São Paulo apenas aos 50 minutos do segundo tempo, teve algumas mexidas, algumas alterações promovidas pelo técnico Jorge Sampaoli. Davi Luiz saiu da equipe para dar vaga a Léo Pereira. Nessa opção, Jorge Sampaoli não teve como interferir, uma vez que Davi Luiz saiu por motivo de lesão. Ayrton Lucas voltou à titularidade do Flamengo depois de uma partida horrorosa de Felipe Luiz contra o Olímpia. Gerson deixou a equipe para a entrada de Alan, que fez dupla de volantes com o Thiago Maia. Everton Ribeiro também saiu da equipe para a entrada de Vitor Hugo. Mesmo com essas mexidas, o Flamengo não mudou a atitude. Continuou um time insosso, que não procurava o jogo hora nenhuma, que tinha muitas dificuldades por sair jogando e com uma marcação muito frouxa. O gol do Lucas Moura, do veterano Lucas Moura, sai inclusive de uma jogada onde ele carrega a bola pelo meio de campo do Flamengo sem nenhum tipo de pressão. Passa pelo Thiago Maia, que só observa, quase que o Thiago Maia oferece um tapete vermelho para ele poder passar. Alan observa de longe, Wesley chega, ameaça fazer um carinho, mas não ataca o Lucas Moura, que chuta devagarinho. E o Matheus Cunha aceita no cantinho. Tudo bem, a bola foi no cantinho, mas mais uma vez o Matheus Cunha caiu devagar. Não diria que foi mais uma falha do Matheus Cunha, mas eu diria que o Matheus Cunha não está vivendo o seu melhor momento. Com a saída de bola nos pés, o Matheus Cunha até fez um bom jogo. Conseguiu dar vazão à equipe. Thiago Maia e Alan deram um pouco mais de segurança ao sistema defensivo do Flamengo. Entretanto, criaram um buraco imenso entre defesa e ataque. O meio de campo do Flamengo não existia. O sistema defensivo era formado por Alan, por Thiago Maia, pelos dois laterais e os dois zagueiros. E depois havia um breu entre eles e Arrascaeta e Vitor Hugo. Mais uma vez, Vitor Hugo teve alguns flashes de bom jogo, mas ainda assim, do meu ponto de vista, insuficientes para merecer a titularidade do Flamengo. Antes do jogo, no pré-jogo, eu disse aqui que eu não escalaria o Gabriel como titular, nem o Pedro. Eu escalaria o Luiz Araújo pela direita com o Bruno Henrique centralizado. Durante todo o jogo, a peça mais perigosa do Flamengo sempre foi o Bruno Henrique, que pelo alto é simplesmente imbatível. Ninguém ganha do Bruno Henrique pelo alto. E justamente por ali, ele foi muito procurado e muito perigoso, ainda que não tenha gerado um lance de extremo perigo para o goleiro Jandrei do São Paulo. No segundo tempo, o técnico Jorge Sampaoli tirou da equipe, colocou na equipe o Gerson, tirando o Thiago Maia, e tirou o Arrascaeta para a entrada de Everton Ribeiro. Imediatamente as vaias vieram da arquibancada, chamando o treinador de burro. Isso porque, mesmo muito bem marcado e sem grande participação no primeiro tempo, Arrascaeta é sempre aquela referência para poder dar um passe ou até mesmo decidir uma partida. Não foi nenhuma nem duas vezes que o uruguaio conseguiu fazer tal feito. Entretanto, São Paulo preferiu tirar o jogador. Perguntado por jornalistas do GE sobre Arrascaeta, Thiago Maia disse que Arrascaeta não tinha problema nenhum de lesão. Foi escolha do treinador. A saída de Thiago Maia e de Arrascaeta foram opções de Sampaoli. E para falar a verdade, Sampaoli nunca gostou de jogar com dois volantes. A questão de Alan com Thiago Maia era mesmo questão de tempo, até porque os dois juntos não conseguiram impedir o gol do São Paulo. Precisando ganhar, ele colocou o Everton Ribeiro, descansou o Arrascaeta e deixou a equipe um pouco mais ofensiva. Mais à frente, ele colocou o Pedro, mas sacou o Gabriel. O ideal, do meu ponto de vista, mesmo o Gabriel não estando fazendo uma partida
excepcional seria tirar o Vitor Hugo, que, como eu já falei, tem flashes de bom jogo, mas não contribui verdadeiramente em nada na partida para fazer um coletivo mais importante. A função do Vitor Hugo, para mim, seria aquela de buscar a bola nos pés de Thiago Maia e de Alan para começar as jogadas, mas o Vitor raramente faz isso. Do jeito que o Sampaoli está instruindo o menino, não vejo porquê da titularidade do mesmo, nem para descansar o Everton Ribeiro. Quando tirou o Gabriel e a torcida também chiou, eu entendo que o Gabriel deveria ter vindo mais para o meio. O Pedro jogaria mais centralizado e o Everton Ribeiro abriria mais pela direita. Bom, mas o Sampaoli acertou. Tardiamente, mas acertou. Acertou quando ele colocou Luiz Araújo no jogo. Luiz Araújo parece estar desconectado com a crise que vive o Flamengo. Aliás, não só ele. Ele e Bruno Henrique parecem desconectados com a crise que vive o Flamengo. Entrou, jogou muito bem e foi ele que proporcionou o lance que o Flamengo pôde empatar o jogo contra o São Paulo aos 50 minutos. Ele invadiu a área, driblou e Michel Araújo, deve ser parente dele inclusive, né? Fez a falta que o árbitro não teve dúvidas e apontou a penalidade na hora. O lance foi checado para saber se havia impedimento de Luiz Araújo, mas o jogador se posiciona muito bem. Não estava em impedimento, sofreu a penalidade, Pedro pegou, confesso que fiquei tenso, nervoso, mas o Pedro bateu mal pra caraca, Jandrei chegou 1 milésimo de segundo antes, depois, aliás, mas o Pedro conseguiu fazer o gol e o Flamengo empatou. A tristeza é ver os torcedores do Maracanã comemorando o empate contra os reservas do São Paulo. Ainda que Lucas Moura e Rames Rodrigues tenham jogado, são dois jogadores que estão ainda numa faixa de adaptação ao futebol brasileiro. Recém-chegados, incapazes de fazer o barulho que quando eles estiverem em forma eles vão fazer. Ainda assim, conseguimos tomar um gol do Lucas Moura e o Rames Rodrigues deu uma bola açucarada para o jogador de São Paulo, Wellington Rato, fazer, mas ele perdeu na cara do goleiro. Inclusive, perdeu porque aos 40 minutos do segundo tempo, o Bruno Henrique acompanhou a descida do Wellington e atrapalhou ele chutando contra o gol. O Bruno Henrique é de longe o nosso melhor jogador, é de longe a nossa melhor contratação de 2023. O nosso melhor reforço para 2023 é o Bruno Henrique. Acho que está na hora do Sampaoli olhar com olhos melhores para o Luiz Araújo. A partida foi horrorosa. O Flamengo continua da mesma maneira que estava nos outros jogos. Depois desse empate contra o São Paulo, eu confesso a vocês que eu estou muito mais preocupado com o Flamengo contra o Grêmio do que eu estava anteriormente. O Grêmio que venceu o Fluminense por 2-1 e agora é o vice colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Se o Renato Gaúcho souber motivar a equipe dele, sei não. O Flamengo vai ter sérios problemas para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira. Jorge Sampaoli não vai cair de hoje para amanhã. A diretoria nem é maluca de tirar o Sampaoli do comando da equipe rubro-negra, mesmo vendo o recado que para mim está bem claro do grupo de jogadores para ele. Eles não vão jogar por Jorge Sampaoli mais. Não vão correr por Jorge Sampaoli mais. Para mim o recado está muito claro. Eu não curto esse tipo de definição não, mas o Flamengo nunca foi tão apático quanto vem sendo. Os jogadores do Flamengo se limitam ao mínimo do mínimo. Nem vergonha mais eles têm do que eles produzem dentro de campo, ou melhor, do que eles não produzem dentro de campo. Enquanto o Sampaoli estiver no Flamengo, vamos sofrer e vamos sofrer muito para conseguir qualquer tipo de resultado positivo. Falei antes do jogo que eu não acredito mais na conquista do Campeonato Brasileiro. Não acredito mesmo. Primeiro porque o time não quer. Segundo, porque o Sampaoli não consegue fazer o time querer e a diretoria também não consegue mexer com o brilho dos jogadores para fazer com que eles corram, não pelo Sampaoli, mas pela torcida que sempre lota o Maracanã. A torcida se comportou exemplarmente para esses jogadores. Protestou muito pouco, vaiaram muito pouco, chiaram muito pouco. Dos 90 e poucos minutos, pelo menos 95% foi de apoio incondicional. Só faltou ligar as luzes do celular no final do jogo. Fora isso, a torcida apoiou o time o tempo todo. E mais uma vez o time não correspondeu.
Sampaoli vai chegar no jogo contra o Grêmio, deixando todo mundo de cabelo em pé, todo mundo arrepiado pela continuidade desse trabalho medíocre que vem sendo feito no Flamengo. Mas, nação, temos que falar uma verdade aqui. Trocar o Sampaoli agora seria só criar um fato novo que por alguns jogos poderia até dar certo. Eu sonho com Marcelo Galhardo à frente do Flamengo, porque ele não tolera desaforo, é argentino, tem um sangue quente, vai brigar com esse grupo de jogadores. Mas de nada adianta trazer um treinador bom e que bata de frente com o elenco se o nosso vice-presidente de futebol não faz nada para poder ajudar o treinador. Inclusive, ele é contra o Sampaoli. Sempre foi, não foi escolha dele, foi do BAP. E a gente sabe, essa briga interna que há entre BAP e Marcos Braz faz com que Marcos Braz não mova uma palha para ajudar Jorge Sampaoli. Nunca moveu. Vocês nunca viram uma declaração do Marcos Braz favorável ao Sampaoli, como ele deu, por exemplo, a Rogério Ceni, que se o Rogério Ceni pulasse do avião sem paraquedas, ele pularia atrás. Para Sampaoli, se o Sampaoli não conversa com o elenco, Marcos Braz não se preocupa em conversar com o treinador rubro-negro, nem para dar apoio, nem para cobrar. O ideal seria a saída do Marcos Braz, que é contra um psicólogo e contra um diretor desportivo. Teria que sair Marcos Braz e entrar alguém com ideias oxigenadas, que trouxesse, primeiro, um competente de vasto currículo para coordenador de futebol. Nomes competentes no mercado não faltam, é só avaliar e buscar. Mas enquanto Marcos Braz estiver no comando do futebol do Flamengo, nada acontecerá. Landim não vai mexer no Marcos Braz nem nos protegidos do Braz, por conta da quantidade de votos que o Marcos Braz carrega consigo. Agora está na hora de falar uma verdade. Esses sócios, esses torcedores que apoiam o Marcos Braz e que ainda garantem o voto a Marcos Braz são os grandes responsáveis por tudo que o Flamengo está vivendo hoje. Porque se o Landim não mexe no comando de futebol no Flamengo, é graças a esses votos que Landim teme perder e assim perder a eleição do próximo ano. 2023 está acabando, nação, mas o sofrimento ainda não. Quarta-feira é contra o Grêmio. E veremos um time do Flamengo lutando com força para chegar à final, ou veremos o mesmo time que nós vimos contra o Olímpia, o mesmo time que nós vimos hoje contra o São Paulo. Coloque aí nos comentários qual é a expectativa de vocês. Vou dormir sonhando com Marcelo Galhardo, vou acordar com esse time insosso de Jorge Sampaoli. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.